Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Olá para você que está ligado aqui na Liberal FM 102.1. Na entrevista desta segunda-feira, no Olho Vivo Momento com Melo, a gente recebe o psiquiatra Wilson Antônio Riffel. Tudo bem, Wilson? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes da Liberal FM. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a tua carreira, Wilson. Como é que foi o início aí, no mundo aí da psiquiatria, digamos assim? Gabriel, eu já estou fazendo 36 anos de profissão e a psiquiatria é uma especialidade médica e foi durante o curso de medicina, a gente faz todas as matérias, né? Medicina geral, que inclui daí clínica, cirurgia, obstetrícia, pediatria, todas a gente quando se forma, a gente se forma no geral. E normalmente no final a gente escolhe aquela matéria que a gente tem, aquela especialidade que a gente tem mais afinidade, né? E eu no final da faculdade é que eu tive mais interesse, eu achei mais interessante, que eu gostei mais, que eu me senti com mais afinidade, foi a psiquiatria, né? E aí eu, no final do ano, são 6 anos de faculdade de medicina, no último ano aí eu comecei a me envolver mais com a psiquiatria. Aí, no final da faculdade, eu fiz a residência em psiquiatria e nisso eu fiz lá em Porto Alegre, na PUC, a minha residência. E naquela época estava... recém tinham aberto aqui em Passo Fundo o Hospital Bezerra de Menezes. E naquela época tinha uma carência de especialistas na área, né? E tinham poucos profissionais que trabalhavam com hospitais, com pacientes internados. Então, eu, recém-formado, vim morar em Passo Fundo e comecei a ir trabalhar aqui em Passo Fundo. E nisso já se vão 30 e tantos anos que comecei na psiquiatria. Ô Wilson, tu é natural de que cidade? Eu nasci, mas só nasci aqui em Passo Fundo. Mas eu fui criado, morei até a minha adolescência, eu morei em Soledade. Aí, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui embora, né, fui estudar inicialmente em Porto Alegre, daí depois fiz a faculdade. Eu, antes de fazer medicina, eu fiz, por 3 semestres, eu fiz agronomia. Eu era muito jovem, não sabia ainda o que fazer, comecei na agronomia. E até foi uma coisa interessante, porque eu não tinha muita noção do que eu realmente queria, e foi com o adoecimento do meu avô, né, meu avô Venâncio Riffel, e ele ficou muito doente, e eu fui acompanhar ele no hospital para fazer companhia e cuidar dele, e naquilo ali que eu despertei para a medicina, eu fiquei intrigado, assim, fiquei, né, muito tocado com o sofrimento, a doença dele. E aí conversei com meu pai e disse, olha, eu acho que, né, eu acho que é isso aí que eu vou querer fazer, né, entender como é que as pessoas ficam nesse estado e me senti assim muito sensibilizado com o sofrimento e a dor. E aí, né, em questão de dias, né, fiz o vestibular, tive até muito pouco tempo para me preparar, e aí que eu ingressei na medicina, né. Então, e até foi uma coisa interessante, porque naquele momento ele estava muito doente e eu vi ele numa situação assim, de muita angústia e tal, um quadro meio psiquiátrico, assim, até de sofrimento, aquela coisa toda, sabe? Então, já naquele momento eu via que essa parte mais emocional era de tudo, né, o que existe na medicina era o que mais me chamava a atenção, né? Digamos, o seu avô não tinha problemas especiais, né, Wilson? Ele tinha um problema de saúde e acabou falecendo. Mas, assim, Wilson, quando tu terminou a faculdade, por que, digamos assim, tu pensou em ingressar na área da psiquiatria? Porque, querendo ou não, o tratamento com as pessoas é totalmente diferente, né?
Tu sabe que a doença do meu avô, ele tinha mais de 90 anos, né? Ele tinha um câncer e estava em fase terminal. Então, aquela percepção de sofrimento, assim, pela idade e a dor, aquela coisa toda, né? De tudo, foi a parte emocional que me chamou mais atenção, né? Então, já era, né, uma sensibilidade que eu tinha maior sobre essa parte em especial da medicina, né? E aí depois, quando eu comecei a trabalhar no Hospital Bezerra de Menezes, a gente tinha, em seguida eu assumi a direção do hospital, e a gente, na psiquiatria, essa parte de internação, ela envolve muito aspectos legais, né? Internações muitas vezes involuntárias, e eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade com situações de internações compulsórias e questões muitas vezes ligadas a aspectos que as pessoas se envolviam com problemas judiciais e uma série de coisas, e às vezes eu era obrigado assim a emitir pareceres para os juízes, delegados e coisas desse tipo assim, né? E eu tinha muita dificuldade. Então, acabei daí, em função dessa minha dificuldade, né, estudando mais a parte de psiquiatria forense. Aí fiz uma especialização em psiquiatria forense. E naquele meio tempo, em função disso, eu resolvi estudar alguma coisa de direito para poder entender melhor essa interface da psiquiatria e do direito. E nisso, né, eu acabei, né, desenvolvendo uma espécie de paixão também pelo direito, e nessa paixão acabei fazendo a faculdade, completei o curso de direito, né, e comecei a atuar bastante como perito forense, né, na área de direito. Então uma coisa foi puxando a outra, fui me envolvendo com essas áreas aí. Como é que tu poderia dizer para nós, Gilson, um pouquinho das duas áreas, né? E como elas podem se assimilar, digamos assim, né? Tanto a área da psiquiatria quanto a área do direito. Como é que tu, digamos, tu trabalha? Tu é um psiquiatra, mas tu também é um formado em advocacia e em direito. Como é que tu trabalha, digamos, essas duas áreas ao mesmo tempo, digamos assim? Elas têm em comum as questões humanas, né? Da gente entender o comportamento, né? Os aspectos sociais. Então, elas têm isso em comum. Apesar de ser formado em direito, eu nunca exerci a advocacia, né? Nunca fiz prova de OAB. E como eu atuava muito como perito judicial, né? Naquela época, já faz algum tempo, eu acabei fazendo um concurso para perito federal, né? Na época era pelo INSS, né, que tinha um concurso, o INSS que fazia isso, né, concurso para perícia federal, e fui aprovado. Hoje já não é mais, a gente já não é mais perito do INSS, hoje a gente tem uma carreira própria, né, como perito médico federal. Então eu ainda atuo muito nessa área, né, como perito médico federal. Nesse sentido, eu continuo usando bastante a parte do direito, mas eu não atuo como advogado. Certo. Ô, Wilson, como é que, digamos assim, o teu relacionamento com as pessoas, digamos, especiais, né? Porque uma coisa é você ter dor de cabeça e você procura o médico, uma dor de barriga e tudo mais. Mas uma pessoa que, digamos, que tem um problema acima do psicológico, né? Como é que é para você receber essas pessoas, fazer a consulta, os métodos de trabalho, como é que você trabalha, digamos, em prol dessas pessoas aí? Sabe que isso aí é uma coisa que com o tempo tá ficando cada vez melhor. Até um tempo atrás, quando eu me formei, há muito tempo atrás, diga-se de passagem, existia uma certa dificuldade, assim, as pessoas realmente elas têm mais facilidade, às vezes, de apontar uma queixa mais física, né? Por exemplo, assim, ó, o cara machucou uma perna, ele chega lá e diz, ó, eu machuquei uma perna, torci e tal, tá roxo aqui, né? Ou tô com dor de garganta, mostra a garganta, né? E às vezes falar, olha, eu tô nervoso porque a minha vida não tá muito boa, eu tô com dificuldade no relacionamento, né, no trabalho, sei lá, familiar, alguma coisa assim. Então, realmente,
para essa parte mais emocional, isso exige do profissional e da pessoa que vai falar assim um certo grau de superação com relação à dificuldade, né? Falar do corpo às vezes é mais fácil do que falar do sentimento. Então realmente existe assim uma necessidade de um certo grau de sensibilidade, né, para que as pessoas consigam falar mais, né, dessa parte mais íntima, né. Tem que se desenvolver uma sensibilidade e tem que ter um bom grau de empatia, né. É mais difícil. E quais são os principais métodos, Wilson, que você utiliza para trabalhar quando as pessoas se queixam, digamos, da vida? O método é o método da sensibilidade, né? Da empatia. Eu lembro muito, uma vez eu escutei uma entrevista de um obstetra muito famoso lá em Porto Alegre, que ele disse que ele tinha desenvolvido um método para os partos que ele fazia, né, que disse que ele era infalível, né? Quando a mulher entrava em trabalho de parto, pedia para que uma enfermeira atasse os braços dele nas costas, né? Que daí o parto saía, que era uma maravilha. Então, às vezes, quando a gente, né, está escutando o paciente, ele está falando, às vezes, se a gente não atrapalhar, já ajuda bastante, né? Deixar que ele, né, fique à vontade, se sinta à vontade, que a gente não critique, que a gente, né, escute com atenção né, ele perceba que a gente está ali para ajudar, que a gente não está ali para criticar, nem... Né, esse eu acho que é o melhor, né? A melhor dica é essa aí mesmo, né? A gente escutar, procurar entender. Isso é o que as pessoas não procuram, né? Não se sentirem criticadas, nem rejeitadas e tal. Acho que é por aí. Uma vez você comentou comigo, Wilson, que através de um desenho você conseguia, digamos, destrinchar o que a pessoa estava sentindo. Conta um pouquinho mais sobre esse método aí do desenho. Eu acho que até é importante a gente falar para os ouvintes também que a gente foi colega até poucos dias atrás, né, Gabriel? Até o semestre passado eu estava estudando jornalismo junto com o Gabriel, fizemos alguns semestres juntos, e daqui uns dias espero voltar de novo lá, Gabriel, para a gente fazer mais umas cadeiras juntos. Né? Estamos esperando aí. Oi? Estamos esperando aí. Eu já estou no meu 60, né? Eu estava dizendo, a cada 15, 20 anos eu volto para a faculdade, né? Para me reciclar, né? Então, sabe que a gente tem que se comunicar pela maneira que for, né, mais fácil, né? E muitas vezes, através de um desenho, né, a gente pode perceber uma coisa, assim, né? Então, principalmente com criança, né? Com criança, o desenho é fantástico. Então, a gente pega na ponta que der. Então, né, desde os tempos do Freud já, né, ele percebeu que no brinquedo da criança, né, ali tem elementos bem importantes que a gente tem que explorar, né? As cores que elas usam, né? Se uma criança, né, está usando cores mais escuras, mais claras, né? Assim como no adulto, né? As roupas das pessoas dizem muito, né? As cores que ela está usando. Então, tudo é objeto de observação, né? A apresentação, os movimentos, as expressões faciais, a forma que uma pessoa fala, né? Tudo a gente tá observando. Ô, Wilson, qual é o principal trabalho que você se recorda que você fez aí no mundo da psiquiatria? O trabalho, digamos assim, que você entrou e saiu, quando saiu, você se sentiu orgulhoso? Ou foi o trabalho mais difícil? Qual que é o principal trabalho que você lembra aí da sua carreira? Sabe, tio, que eu vou dizer em maneiras gerais, eu diria que é difícil, mas assim, ó, quase todos, sabe? Quase todos.
né, eu sinto assim um orgulho pessoal em praticamente tudo que eu fiz, né? E foram várias coisas. Todas as coisas que eu me propus a fazer, eu fiz com a máxima, né, boa vontade, né? Não digo assim que eu, né, colecione troféus, coisas desse tipo, não nesse sentido, mas tudo que eu fiz eu procurei fazer com bastante, né, atenção, com bastante carinho, né? Eu vou dizer um dos que eu gostei muito assim de ter feito, mas eu lembro que me chamou muita atenção quando eu terminei a residência de psiquiatria lá na PUC. Eu me interessei muito por criança, né? E na época eu quis trabalhar com crianças autistas, né? E que me chamavam muita atenção, né? Então, naquela época tinha uma clínica lá em Porto Alegre especializada nisso. E aí eu conversei com o, o pessoal que trabalhava lá, né? Com o diretor, e ele me sugeriu, né? Que eu como que eu trabalhasse lá, mas ele até disse assim, olha, já que tu está, né, interessado nisso, começa como assistente, né, não necessariamente atendendo assim como fazendo consultas, né, fica como cuidador por algum tempo. E eu fiquei em torno de uns 6 meses, mais. Eu ficava da 1 da tarde até ali pelas 5. Eu e mais uma estudante de psicologia, a gente ficava com algumas crianças dessas aí, da 1 da tarde às 5 da tarde, né? A gente ficava brincando com elas, passeava pela rua, ia a shopping, fazia um monte de coisa, dava comida, trocava fraldas e tal, né? Então, naquele período ali, eu convivi muito com elas para desenvolver a sensibilidade e entender um pouquinho mais, né, a parte assim de comunicação com eles. Então, aquilo me ajudou bastante, mas não só com relação ao autismo, né? Porque o autismo, uma das características do autista é ter bastante dificuldade de comunicação, né? Mas quem desenvolve uma habilidade para se comunicar com o autista, desenvolve uma habilidade para se comunicar com, né, com praticamente todas as pessoas, né? Porque tu tem que desenvolver, né, uma capacidade muito grande de percepção. Então, eu acho que naquele momento da minha vida, assim, que eu estava começando a psiquiatria, eu acho que aquela experiência ali me ajudou bastante para, né, para todo o resto assim que eu fui construindo em cima disso. Eu diria então que essa foi uma experiência muito gratificante para mim. Muito bem. E o Wilson de hoje, falar um pouquinho sobre o teu trabalho, Wilson. Onde que você está atendendo? Em Soledade, em Passo Fundo? Como é que funciona a tua rotina trabalhista hoje? Eu tenho um consultório em Soledade, eu tenho um consultório em Passo Fundo, né? Eu sou perito federal aqui em Passo Fundo, estou lotado aqui. Eu atendo, né, pacientes internados no Hospital Bezerra de Menezes e hoje também, né, uma parte também dos meus interesses hoje estão também eu sempre gostei muito de literatura, né, então eu tenho cada vez mais também me voltado para essa área, e esse foi um dos motivos também de eu ter, né, cursado o jornalismo, né? Eu tenho procurado cada vez mais, e essa é uma tendência daqui por diante, né? Me envolver mais com a área literária, escrevo eventualmente crônicas nas redes, né, virtuais, e estou por aí, estou sempre procurando alguma coisa para desenvolver. Muito bem, então, esse foi Wilson Antônio Rifel aqui no quadro Olho Vivo Momento com Melo. A entrevista, então, com o psiquiatra Wilson Antônio Rifel. Muito obrigado pela entrevista, Wilson, e um bom trabalho para você. Gabriel, muito obrigado, estava com saudade de te ver, tá? Um grande abraço aí, tá, meu amigo? Felicidades aí para todos vocês também, tá? Foi um prazer falar
esse bate-papo aí com todos. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.